Cara, a pandemia foi um período um pouco estranho pra mim. Eu tava, embora eu tenha nascido em 2000, eu estava com 20 anos, mas 2020 foi um ano muito atípico. Eu acho que ele deve ter sido assim pra muita gente, mas eu pergunto bem às vezes, o que que vocês recordam de lá? Porque pra mim a situação foi um pouco excêntrica. Eu não sei se para vocês pensam muito nisso, sobre os 20 anos, como são, como é, como é, a maioria de vocês devia já ter sido formada, enquanto eu fiz um curso técnico no CCA, escola em que eu estudei, que acabou durando 4 anos. Então, 2019 eu estava me formando. 2020 eu tinha recém passado no curso de engenharia. Esse que para mim se tornou um grande sonho. E eu tava bem esperançoso. Eu já via. Na maioria das matérias eu tinha consciência de que tinha uma doença surgindo, mas eu não esperei que ela chegasse desse jeito. Até porque esse foi um ano excêntrico. Dia 6 de janeiro eu havia sido assaltado com a minha mãe. Essa que foi uma experiência complicada, mas pô, o ano foi normal. Teve carnaval, passei, comecei a estudar na faculdade. Tipo, seguia tudo nos conformes. Bebi pra caramba, inclusive, no carnaval. Cheguei a parar de sair até bem tarde. Realmente já não tinha nada. Prejudicou alguns negócios que eu tinha na época, que eu acabei dando por fim lá. Mas o que foi a pandemia? Porque ela afetou muito a gente. Tudo isso que a gente pensa hoje. Eu vejo gente falando que normalizar esse negócio de criar conteúdo nessa época, mas muita gente tinha preconceito pra caramba, principalmente com o brasileiro fazendo isso, porque era como se fosse algo feito para pessoas específicas, o que particularmente eu não sei se hoje em dia funciona assim, mas eu vejo muita gente recordando com frequência demais desse tema que eu não entendo como é que elas atrelam a o quanto isso tenha significado na vida delas, porque realmente foi um impacto muito grande para o mundo inteiro. Coisas como videochamadas e trabalho em home office viraram comuns, situações como dinheiro pela internet viraram comuns, o Pix hoje em dia é uma realidade pra. Se tu não tem, caramba, como é que tu não aceita aí ainda? Porque a tecnologia mudou muito e na época as pessoas compraram com muito computador, muito telefone, todas elas ficaram muito digitalizadas. Hoje em dia o acesso à internet é muito mais comum. O que que tudo isso acaba afetando para a maioria da gente? Porque se eu tivesse alguma coisa para falar, eu diria que a maioria dos bares fechou, as pessoas estão muito mais reclusas no seu bairro e próximo das suas casas. A humanidade inteira se tornou mais digital hoje em dia do que realmente tentando conquistar algo no mundo afora. Essa visão de no mundo afora, a maioria das pessoas hoje em dia perderam. É como se o mundo fosse um lugar para explorar e as pessoas para conhecer todas elas, geralmente você já tem essa capacidade de encontrá-las virtualmente. Mas como você realmente chega nelas ou chega na vida delas é muito excêntrico. A pandemia ela roubou muito isso da gente. Eu não sei se
a gente mudou muito a forma de se portar, ou como se os lugares realmente viraram algo completamente diferente. Se por que pessoas até hoje ainda fazem streaming de máscara, mas por que esse item sumiu tanto? Se algumas pessoas ainda iam gostar. Tem algumas peculiaridades nesse período que eu acho tão impressionante. Eu não sei se a minha é uma das gerações vivas que já passou por um desses tipos de problema, mas pouca gente não tem alguma memória para dar nesse período. Se tu estudou em home office, por exemplo, que é algo que se tornou muito comum nessa época, porque uma videochamada com 30 alunos fazendo algazarra dentro de uma tela do Discord, mais ou menos, é o que para ti? Porque pandemia normalizou isso daí. Até onde a gente vai chegar com isso eu acho estranho, porque eu não vejo muita coisa dando um passo adiante ou alguma nova anomalia chegando assim que afete tanto a humanidade, mas recursos como tecnologia, por exemplo, e IA evoluíram tanto nessa época que a gente não sabe onde vai parar. Como que esses anos afetaram tanto a gente? Porque isso parece ter sido logo ali, mas até onde, mano? Isso vai chegar. Eu queria trazer esse tema pra cá porque eu acho que a pandemia foi um tema que afetou todo mundo mais e esse é um período que eu recordo bastante e com muito apreço, porque embora ele tenha sido difícil, eu acho que ele molda muita gente. A gente mudou muito depois desse período, mas como isso afeta a vida, o mundo e como as pessoas se portam, realmente é difícil de evitar pensar nisso. Quando tu pensa nas pessoas em casa, trancadas e na maioria das vezes do tempo procurando o que fazer, você percebe que o TikTok estourou, que vídeos na internet se tornou coisas comuns, que a galera que criava conteúdo se tornou totalmente diferente, porque já não era como consumir o conteúdo, mas com uma real vivência. Muita gente tem existido, particularmente de forma social, muito mais através dessas redes hoje em dia. O que sair e ter um rolê ou sair simplesmente se tornou algo mais metafórico. Você faz com um propósito e espera que ele simplesmente lhe recompense. Mas e esse rolezinho de final de semana que a gente foi privado? E as resenhas, cara, que agora é o que a gente mais gosta de fazer. Aquele balneário, a chácara, aquele ponto isolado, é o que às vezes a gente ainda procura. E até gaguejei. Eu acho muita gratificação pelo tanto que esse período a gente conseguiu passar e por ver até onde podemos chegar.